Você já parou para pensar se as operações aritméticas dos números reais estão bem definidas ou não? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste IMF veremos um lema que utilizaremos na demonstração de que as operações aritméticas dos números reais estão bem definidas. Nos utilizaremos do conceito de relação de equivalência e dos resultados limite de sequência constante, limite de soma de sequências e teorema do sanduíche para sequências. O primeiro resultado prévio que necessitamos para demonstrarmos que as operações aritméticas dos números reais estão bem definidas diz que a relação entre sequências definidas no IMF sobre a definição de números reais é uma relação de equivalência. Lembre-se que definimos que uma sequência de Cauchy de números racionais xn se relaciona com uma yn quando a diferença entre elas tende a zero. Uma relação é uma relação de equivalência se e somente se satisfaz as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. A relação ser reflexiva significa que qualquer sequência xn tem que se relacionar com ela mesma. Mas se relacionar, segundo o que definimos, significa o limite do módulo da diferença ser igual a zero. Mas a diferença de uma sequência para ela mesma é igual a zero. Então não teremos dificuldade para demonstrar a primeira propriedade da relação. A relação ser simétrica significa que se uma sequência xn se relaciona com uma sequência yn, nessa ordem, então elas têm que se relacionar na ordem inversa. Isto é, se xn se relaciona com yn, então yn tem que se relacionar com xn. Mas xn se relacionar com yn significa que o limite do módulo da primeira sequência menos a segunda é igual a zero. Como a ordem dentro do módulo não importa, o fato de o limite do módulo da primeira sequência menos a segunda ser igual a zero implica que o limite do módulo da segunda sequência menos a primeira também é igual a zero. Isso nos dará a demonstração da segunda propriedade da relação. A relação ser transitiva significa que se uma sequência xn se relaciona com uma sequência yn, e esta sequência yn se relaciona com uma zn, então xn tem que se relacionar com zn. Para xn se relacionar com zn, o limite do módulo da diferença entre xn e zn tem que ser zero. Mas já temos que o limite do módulo da diferença entre xn e yn e o limite do módulo da diferença entre yn e zn são ambos iguais a zero. Ora, o módulo da diferença entre dois números pode ser interpretado como a distância entre eles, e pela desigualdade triangular, a distância entre xn e zn tem que ser menor ou igual à soma da distância entre xn e yn com a distância entre yn e zn. Como a primeira distância é não maior que a soma das duas últimas, e cada uma das duas últimas tende a zero, temos que a primeira distância também tenderá a zero. Isto nos dará a demonstração da terceira e última propriedade da relação. Vejamos. Sejam xn, yn e zn sequências de Cauchy de números racionais arbitrários. Para demonstrarmos que a relação satisfaz a propriedade reflexiva, basta notarmos que como o módulo de xn menos xn é igual a zero para todo número natural n, pelo limite de sequência constante, segue que o limite do módulo de xn menos xn, quando n tende a infinito, é igual a zero, donde, pela equivalência de sequências na construção dos números reais, a sequência xn é equivalente a ela mesma. Para demonstrarmos que a relação satisfaz a propriedade simétrica, basta notarmos que módulo de xn menos yn é igual ao módulo de yn menos xn. Assim, se xn é equivalente a yn, então o limite do módulo de xn menos yn é igual a zero, donde o limite do módulo de yn menos xn é igual a zero, o que implica que a sequência yn é equivalente à sequência xn. Para demonstrarmos que a relação satisfaz a propriedade transitiva, notamos que se xn é equivalente a yn e yn é equivalente à sequência zn, então o limite do módulo de xn menos yn é igual a zero e o limite do módulo de yn menos zn é igual a zero. Daí, pelo limite de soma de sequências, segue que o limite do módulo de xn menos yn mais módulo de yn menos zn é igual ao limite do módulo de xn menos yn mais limite do módulo de yn menos zn, que é igual a zero. Como o módulo é sempre maior ou igual a zero, segue que zero é menor ou igual a módulo de xn menos zn. Dentro do módulo, somando zero da forma menos yn mais yn, temos que módulo de xn menos zn é igual a módulo de xn menos yn mais yn menos zn, que, pela desigualdade triangular, é menor ou igual a módulo de xn menos yn mais módulo de yn menos zn. Como o módulo de xn menos n está entre 0 e módulo de xn menos yn mais módulo de yn menos n para todo natural n,
e limite da constante zero é a própria constante zero, e limite do módulo de xn menos yn mais módulo de yn menos en é igual a zero, pelo teorema do sanduíche para sequências, segue que limite do módulo de xn menos en é igual a zero. Por isso, a sequência xn é equivalente à sequência zn. Uma vez que demonstramos que a relação é reflexiva, simétrica e transitiva, demonstramos que é uma relação de equivalência. Façamos uma pequena revisão da demonstração. A propriedade reflexiva foi imediata, uma vez que o módulo de xn menos xn tende a zero porque é igual a zero. A propriedade simétrica também foi imediata, uma vez que o módulo de um menos o outro é igual ao módulo do outro menos o 1. Para a propriedade transitiva, queríamos, a partir dos fatos de xn menos yn e yn menos en, cada um tender a zero, mostrar que xn menos en também tende a zero. Somando zero a xn menos en de uma forma conveniente e utilizando a desigualdade triangular, observamos que módulo de xn menos en é menor que a soma de duas coisas que tendem a zero. Aí, o teorema do sanduíche entrou em cena e encerrou o espetáculo. No próximo INMEF, veremos um segundo lema que será utilizado na demonstração de que as operações aritméticas dos números reais estão bem definidas.